E ouviremos agora a palavra de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, professor Paulo Gustavo Gonebrão. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, Paulo Gonebrão está também na parte central da bancada, mas à esquerda. Luiz Inácio Lula da Silva, senhor vice-presidente-geral da República, Geraldo Alckmin, senhor presidente do Senado Federal, clara, senador Davi Alcolumbre, senhor presidente da Câmara levemente dos Deputados, grisalhos, volumosos, lisos, Mota, usa óculos de armação leve, retangular, toga preta, camisa branca e gravata vinho estampada. Ministros desta corte, demais autoridades, senhoras e senhores. A Procuradoria-Geral da República deseja ao Supremo Tribunal Federal o ano judiciário frutuoso e pleno de êxito no seu árduo e elevado encargo de guarda da Constituição. Além desse voto, a oportunidade adequada para a Procuradoria-Geral da República reiterar o propósito de atuar com firmeza, desassombro e serenidade as tantas competências que lhe confiou o Constituinte, a começar pela que lhe é basilar e que melhor lhe define a dignidade institucional, a defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Ao Ministério Público, assim assinalado como órgão de controle sem cariz representativo popular, toca zelar para que a vontade popular seja obedecida e cumprida. Da Procuradoria-Geral da República se deve esperar que se bata porque os desígnios da cidadania encontrem espaço e meio de expressão efetivamente livres de todo atavio deturpador, com vistas a que as aspirações populares se vejam fielmente traduzidas, junto e por intermédio dos agentes políticos eleitos. Da mesma forma, cabe-lhe atuar para que esse sistema de liberdade seja, ele mesmo, resguardado. Este será certamente um ano com pautas de sobressaído interesse aos valores democráticos. Assim como esta Corte, também a Procuradoria-Geral da República está pronta para cumprir o seu papel. Muito obrigado. Do novo presidente da Câmara sobre a anistia. Ele foi bem claro na nossa conversa lá atrás, uma conversa bastante respeitosa, que ele botaria em pauta, sim, qualquer assunto que interessasse a maioria dos líderes. E ele disse também que vai se reunir com líderes e, entenda a maioria, o projeto da anistia será aí pautado. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de fevereiro de 2025. São 8 horas da manhã. Equipe de Paulo Gonet acaba de divulgar detalhes técnicos sobre a denúncia contra Jair Bolsonaro e sua organização criminosa, que será feita a qualquer momento. A questão de dias ou até horas antes de ser denunciada pela Procuradoria-Geral da República, ex-presidente mergulha em modalidade de delírio psicótico associado à esquizofrenia. Segundo a definição de processos delirantes, trata-se de uma falsa crença baseada em inferência incorreta sobre a realidade externa que é sustentada com firmeza, apesar das crenças da quase totalidade das pessoas e apesar do que se constitui em prova incontroversa e óbvia de evidência em contrário. Na última terça-feira, o ex-presidente deu demonstração de alheamento à realidade e crença infundada em eventos impossíveis como a anistia ou outra manobra para salvar os golpistas das punições por seus crimes. Agora, o bolsonarismo ganha um novo bom motivo para surtar. E quem lhe dá esse motivo é a Procuradoria-Geral da República. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Eu quero também, primeiro, agradecer a todos os companheiros e companheiras que têm apoiado a campanha do blog da Cidadania para investir no canal e têm nos apoiado nos nossos pedidos
que eu reitero agora o pedido de que, se você tiver condições, considere fazer uma doação ao canal para que nós possamos aperfeiçoar nossos equipamentos, adquirir novos equipamentos mais modernos. Os atuais são equipamentos de 2017. Sempre evitamos aqui pedir recursos para o nosso público. O trabalho do Blog da Cidadania é remunerado pela publicidade do Google, mas que evidentemente tem sido insuficiente para melhorar a qualidade técnica. O conteúdo do canal o público tem apoiado e aprovado bastante, mas sempre há queixas aí sobre som, sobre imagem. Fomos fazer um levantamento do que é necessário, são equipamentos caros, é preciso também um profissional aqui para nos ajudar a fazer uma coisa mais profissional. E aí estamos contando, né? Evidentemente bastante gente tem apoiado, mas realmente não é tão fácil assim. São equipamentos caros e estamos aí nessa luta para conseguir aperfeiçoar o Blog da Cidadania para fazer um canal melhor para você, ainda que muitos digam que aprovam o que nós já fazemos. É possível melhorar mais. Se você considerar nos dar esse apoio, está aí na tela o Pix do Blog da Cidadania. E eu também quero pedir desculpas por gastar o seu tempo aí com esse assunto, mas é necessário. E agora vamos em frente. Minha amiga, meu amigo, o Bolsonaro está cada dia mais surtado e há quem veja traços de alucinação, não é? De problemas psicóticos, de surto psicótico da parte dele. O Bolsonaro acredita que o Hugo Mota prometeu a ele que vai fazer o Congresso votar a anistia e que, se isso acontecer, isso vai beneficiá-lo de alguma forma. Nesse vídeo ele diz que não é para ele, mas é conversa fiada. Ele sabe que, se esse projeto for aprovado, ele vai ser beneficiado, pelo menos do ponto de vista político, porque do ponto de vista legal a coisa é muito diferente. Veja que o Hugo Mota não prometeu nada para ele, diz que não há decisão sobre pautar ou não projetos de anistia a acusados do 8 de janeiro, como o próprio Bolsonaro. Mas o que acontece é o seguinte: o Sóstenes Cavalcante, que é aquele deputado que queria criminalizar mulheres estupradas que precisassem tirar o filho do estuprador, ele diz que vai articular todos os dias até ser votado o projeto da anistia. Ele afirmou que o tema é prioridade número 1 da sigla que ele pertence e que tenta obter apoio de outros líderes partidários. Ele é do PL do Rio de Janeiro e articulou com o novo presidente da Câmara a votação do projeto da lei da anistia. Mas não é só isso. O Bolsonaro tentou uma nova cartada esses dias também para se ver livre da prisão. E a cartada dele era o quê? A cartada dele era anular a Operação Venire, que prendeu Mauro Cid em maio de 2023, pouco depois, alguns 2, 3, 4 meses depois da tentativa, 4 meses depois da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Na verdade, o plano do Bolsonaro era anular a Operação Venire e a questão dos cartões de vacinação. Se fosse anulada essa operação, como eu já expliquei aqui em outros vídeos, todo o processo contra o Bolsonaro cairia, porque a maioria das provas foram conseguidas a partir daquele dia dessa operação, quando Mauro Cid foi preso e alguns meses depois passou a delatar todo mundo, inclusive o Bolsonaro, e nos aparelhos dele foram encontradas muitas provas,
as investigações partiram dali e conseguiram muitas outras provas, e ele queria, espertinho, Bolsonaro, né, anular essa operação e anular todas as provas, toda a origem das provas contra ele, aí o processo todo desabaria e teria que voltar a estaca zero. Mas, evidentemente, que o STF não ia aceitar isso. A Carmen Lúcia rejeitou o pedido de Bolsonaro para anular a investigação que levou à prisão de Cid. Em desespero, Bolsonaro agora tenta passar a lei da ficha limpa a sujo. Né? Ele quer, em vez de passar a lei da ficha limpa a limpo, ele quer passar a lei da ficha limpa a sujo. Sabe como? Assim, ele articula mudar a lei da ficha limpa no Congresso Nacional para driblar a inelegibilidade. Aliados do Bolsonaro na Câmara articularam a aprovação de um projeto de lei que reduz de 8 para 2 anos a punição. O texto tem até simpatia de outros partidos, né? Porque a classe política não interessa uma lei como a lei da ficha limpa, né? Porque cedo ou tarde pode atingir a qualquer um. E, na verdade, a oposição resolveu dar início a uma nova ofensiva para livrar Bolsonaro da inelegibilidade através dessa mudança na lei da ficha limpa. Porém, querer todo mundo quer e o papel aceita tudo, mas a realidade é bem outra. Os aliados do Lula e o próprio STF, a PGR, a Polícia Federal, o Alexandre de Moraes, todos sabem o que você vai saber agora. Veja só, aliados do Lula apostam na denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro e militares de alta patente para parar as discussões no Congresso em torno do projeto de lei que prevê a anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos que culminaram com a invasão e a depredação das sedes dos 3 poderes. A expectativa é de que a denúncia que vai ser apresentada a qualquer momento contra o Bolsonaro e o resto dos denunciados nas 884 páginas da Polícia Federal que geraram indiciamento do Bolsonaro, a equipe do Procurador-Geral da República está terminando a denúncia contra o Bolsonaro e agora o que é que apostam os agentes políticos e judiciários? Na avaliação de lideranças da base lulista, inclusive de dirigentes partidários ouvidos reservadamente, uma denúncia robusta contra o ex-presidente da República, confirmando o entendimento da Polícia Federal, vai aumentar o custo político e a pressão da opinião pública para o Congresso não avançar com qualquer ofensiva para tentar livrar Bolsonaro e seus aliados das garras da lei, apesar da pressão da tropa de choque bolsonarista em sentido contrário. A Gonê já apresentou 256 denúncias perante o Supremo desde que assumiu em dezembro de 2023 e o STJ perante o Supremo e o STJ. E 92,5% dessas denúncias giram em torno dos atos golpistas. É indefensável uma denúncia como uma anistia com uma denúncia contundente da PGR. O impacto dela deve inviabilizar a tentativa de se votar anistia, diz a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio. Seria um constrangimento muito grande para o deputado Chico Alencar também. Em outubro do ano passado, o então presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criou uma comissão para empurrar com a barriga essa questão da anistia e agora esse é o tema que mais divide a casa hoje, mas não vai rolar. E mesmo que fosse aprovado, veja só, minha amiga, meu amigo, eu me esgoelo aqui de dizer isso há muito tempo, mas vocês vejam que muita gente mudou o que dizia sobre a denúncia contra Bolsonaro, né? Você tinha muita gente aí dizendo que não ia dar em nada, inclusive comunicadores, tal, dizendo que não ia dar em nada, não sei o quê. Agora todo mundo já
diz que está confirmado, vai ter denúncia sim contra o Bolsonaro. E estão dizendo isso nesse momento em que tentam passar o pano os bolsonaristas para o Bolsonaro e aprovar uma anistia dele no Congresso, que não ia servir para nada, porque ministros do STF veem ilegalidade em anistia a Bolsonaro e prevêem a derrubada da medida. Assim como eu disse que a denúncia contra Bolsonaro ia sair, eu continuo dizendo sempre tudo a mesma coisa que eu disse. Vocês veem que eu não mudo conforme o vento. Eu vou dizendo sempre a mesma coisa. E eu estou dizendo para você agora o seguinte: o STF não deixaria passar a anistia. Os ministros do STF veem ilegalidade na anistia a Bolsonaro e eles dizem que derrubam a medida se o Congresso aprovar. Basicamente é isso. É porque o STF tem a última palavra de tudo em qualquer democracia. Não o STF só. Qualquer Corte Suprema de Justiça em qualquer país democrático tem a última palavra em todas as questões. Era preciso uma instância para dar a última palavra. A instância mais confiável tem que ser o judiciário, que é, pelo menos supostamente, guardião da isenção, da imparcialidade do julgamento técnico das questões. E agora, para surtar um pouco mais o Bolsonaro, a PGR divulgou detalhes técnicos de como será feita a denúncia. E a intenção é seguir o conselho de vários juristas que foram dados à PGR e fatiar a eventual denúncia contra Bolsonaro em vários núcleos. A avaliação sobre o formato da acusação e a análise sobre cada indiciado estão nas mãos de Paulo Gonet. A Procuradoria-Geral da República avalia apresentar mais de uma denúncia no caso da trama golpista em que 40 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o general Walter Braga Neto. Esse fatiamento, segundo interlocutores da Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet, vai individualizar a conduta dos eventuais acusados a partir de diferentes núcleos de atuação. Apesar de ter apresentado ao Supremo um relatório único, a Polícia Federal aponta no documento ações de diferentes grupos. A avaliação sobre o formato da acusação do Gonet e quantos indiciados serão denunciados está nas mãos dele. No material, a Polícia Federal distingue 6 grupos de participantes da trama para manter Bolsonaro no poder. A PGR estuda adotar a mesma lógica e apresentar diferentes denúncias que contemplem a totalidade dos envolvidos na trama golpista, mas em diferentes áreas da atuação. A estratégia do fatiamento da denúncia teria como objetivo dar celeridade à análise dos casos no STF, facilitando a instrução do processo, que será analisado pela primeira turma da Corte, uma vez que for liberado pelo ministro Alexandre de Moraes, que gostosamente fará isso com muita rapidez. A expectativa no STF é que até, ao menos ao final do ano, o julgamento esteja concluído e a sentença de prisão emitida contra todos os golpistas, inclusive para o chefe da quadrilha. Ainda em fase de ajustes e análises finais, o PGR vai apresentar sua conclusão sobre a trama golpista. Aqui diz até o final de fevereiro, e eu digo para você o seguinte: a qualquer momento, só depois é que o caso vai passar para análise do Moraes. Então, minha amiga, meu amigo, veja só, o que acontece é que essa denúncia já tem até os detalhes técnicos divulgados. Eu considero aí que essa decisão da PGR de dividir em núcleos vai acelerar o processo, vai ficar mais fácil, porque se for uma coisa só, vai ser recurso, vai ser testemunha de tudo quanto é lado, e dessa forma que a PGR está fazendo, a primeira condenação vai sair em questão de 1, 2 dias, 3 dias, uma semana. A segunda, a mesma coisa. Quando se fizer dessa forma, em 1 mês e meio, 2 meses, aí o julgamento está concluído. Se for colocado tudo junto, no mesmo balaio,
aí esse julgamento pode durar 6, 8 meses aí e adiar a sentença final. Então a PGR tem pressa, a Polícia Federal tem pressa, mas eles não vão fazer a coisa de qualquer forma, porque esse caso é muito delicado. O Paulo Gonet, o Alexandre de Moraes, todos os especialistas, juristas, eu trouxe aqui o professor Pedro Serrano aqui no canal para dar uma entrevista, ele explicou que é muito técnico e que está sendo tudo feito direitinho pela PGR para evitar que o Bolsonaro se safe dessa encrenca. Se for feito de qualquer forma, depois ele anula tudo e volta nos braços do povo, entre aspas. E ninguém quer isso. Então não perca tempo falando sobre demora, sobre que quer para ontem, que não quer esperar o processo legal, porque isso só existe em ditadura. Em democracia tem que dar o direito de defesa para que, se houver condenação, essa condenação não seja anulada depois. Se a gente quer condenar uma pessoa sem julgamento, sem júri, correndo, sem dar direito de defesa, aí tem que deixar os militares implantar uma ditadura. Aí vai ser tudo rapidinho, viu, gente? Só que vai ser para alguns e para outros não, né? E em ditaduras, só o ditador é quem ganha. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.